Vamos lá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui com Comece Bem o Seu Dia. E hoje aqui uma palavra aqui bastante quente. Eu quero falar sobre perdão versus restituição. Olha, quem puder anotar, anote aí. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra dessa, é claro que nós não vamos fechar o assunto em 10 minutos, mas pelo menos vamos aqui despertar e que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração, porque algumas coisas a gente até pode decidir, mas tem coisas que Jesus já deixou decidido para a gente. E uma delas é o perdão. O que é o perdão? Perdão é o ato de se desprender do ressentimento. É uma dos significados que eu mais gosto. Perdão é o ato de se desprender do ressentimento. O que é o ressentimento? É você ficar sentindo a mesma dor sempre. É você se ressentir. Olha que coisa interessante. O ressentimento, alguém te ofendeu, veio a dor. O que é o ressentimento? Você fica ali, ó, sofrendo aquela dor, mastigando aquela dor. Confesso que num primeiro momento, eu acho que a maioria das pessoas acaba tendo esse tempo de ressentimento, mas com o tempo esse ressentimento vira o que a Bíblia chama de raiz de amargura. Então é muito mais fácil, entre aspas, tirar um ressentimento do que uma raiz de amargura. O próprio nome já diz, raiz. E um outro aspecto do perdão, que também eu quero falar, é sobre a questão da restituição. Aqui é que está o segredo. Aqui é que está o embate. Porque tem pessoas que elas não estão perdoando porque elas querem, ou melhor, elas entendem que elas precisam restituir a pessoa. Gente, isso aqui dá pano para manga. Perdoar é inegociável. Todos nós, no decorrer da vida, tivemos situações de pessoas que nos ofenderam. Claro que tivemos. E muitas vezes pode acontecer daquelas pessoas que você menos espera, daquela pessoa que você mais ama. E, infelizmente, dependendo da situação, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, que feriu a outra pessoa. E aquilo ali virou um ressentimento, que virou uma raiz de amargura. E hoje, ela nem sonha em liberar o perdão, porque para ela, liberar o perdão é estar junto novamente, é restituir um cargo. Pode ser? Pode, mas são duas coisas distintas. Escute, o que a Bíblia fala, o que Deus, o que Jesus fala sobre um divórcio que acontece o adultério? Não tem restituição, é uma escolha. Mas tem que ter o perdão? Tem que ter o perdão. Então, perdoar é inegociável. Eu sei que para alguns, dependendo do que ele viveu, não vou nem entrar em exemplos aqui, dependendo do que ele viveu e ele ouve essa palavra, perdoar é inegociável. Ela já se fecha, talvez já está querendo até sair aqui do nosso programa. Mas calma um pouco, preste atenção nisso. Você perdoar é uma ordenança divina, é o liberar a pessoa da sua prisão na alma. Agora, o restituir é uma escolha. Eu aconselho qualquer um, todo sacrifício é válido para se evitar um divórcio. Todo sacrifício é válido para sustentar a união de um casamento. Agora, a gente há de convir que esse nível de sacrifício pode não ser o mesmo para uma amizade. Vamos ser sinceros. Aí o que acontece? Você atribui uma questão entre amigos
que tem que ter uma restituição. E você não atribui ao casamento que o perdão também tem que ter a restituição. Olhe de uma maneira bíblica para esse assunto. Todo sacrifício é válido para sustentar um casamento. Agora, relacionamentos, sociedades, vamos ser mais profundo. Você está num ministério ou você receber uma pessoa que de repente teve um problema seríssimo aí, no seu emprego, de repente você demitiu uma pessoa que roubou a empresa. Aí você a perdoa. Está perdoado. Você não pode ficar com raiva daquela pessoa. Mas isso não significa que você vai colocá-la para trabalhar. E ela tem direito, sim, ao arrependimento, mas talvez naquele momento ela vai procurar um outro emprego. Você está vendo como é que essa questão do perdão e da restituição, elas têm, sim, caminhos diferentes? A minha pergunta é, em relação ao céu, você tem que perdoar. Em relação à vida eterna, você tem que perdoar. Em relação à vida com Deus, você tem que perdoar. E em relação à sua paz, a paz com você mesmo, você tem que perdoar. Ponto. Apóstolo, independente do que a pessoa fale, faça, eu tenho que perdoar aquela pessoa? Sim. Agora, eu tenho que restituir aquela pessoa na posição? Aí você vai ter que decidir. Porque se Jesus deixou a possibilidade de até um casamento, volto a dizer, sou a favor de lutar pelo casamento, seja em qual área, vamos a uma área terrível. Houve um caso de adultério, tratou, houve arrependimento, perdão, restituição, tem filhos, tem uma história, teve um deslize. Vamos embora, é outro nível. Agora, o que passa de um casamento, a restituição, é bem complicado. Você, como inteligente que é, você já pensou, mas se for o meu filho, poxa, será que também não vale a pena uma restauração? Será que não vale a pena seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe? Será que não vale a pena? Você já vai começar a tomar a decisão. Agora, dali para baixo, a gente tem sim liberdade para escolher, porque Deus tirou Adão e Eva do paraíso por um erro. Um erro. Não foram dois. Mas isso foi lá atrás, no Novo Testamento. Mas Judas, que traiu Jesus, Jesus não foi atrás dele. Jesus não foi, manda chamar Judas, está tudo bem. Jesus deixou Judas fazer as escolhas dele. Jesus deixou Judas tomar suas próprias decisões. Se ele quisesse voltar e pedir perdão, eu não tenho dúvida que ele teria recebido o perdão de Deus. Mas ele não fez isso. Então a restituição, eu fico como uma escolha. É muito complicado, você deixou uma criança, né, um neto, um filho, vamos para o radical já, com uma pessoa, e depois você descobre que aquela pessoa abusava dela. Olha que assunto polêmico, terrível, horroroso até. Mas vamos lá, mas muito atual. Tem que perdoar essa pessoa? Tem. Tem que perdoar. Mas deixar seu filho com essa pessoa novamente seria prudente? Seria saudável? Seria sábio? Então, perdoei, mas a restituição é um assunto que dá pano para manga. Apóstolo, o que você quer falar com tudo isso? Jesus falou, quem não perdoa não recebe perdão. Então isso está resolvido. Mas talvez você não está liberando o perdão com o receio da restituição.
calma. Resolve uma coisa de cada vez. Resolve o perdão. Você decide abrir a prisão da tua alma, tirar essa pessoa, tirar as coisas dela, o que que é? As ofensas dela. Busque em Deus. E aí, a restituição, você vai decidir. Mas o perdão não tem como decidir. É um mandamento de Deus, é uma ordenança, é uma chave que abre a porta da vida eterna e abre a porta do perdão dos nossos próprios pecados. Amém? Que Deus te abençoe. Comece bem o seu dia de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Eu te espero aqui. Valeu. Ah, se inscreve, hein? Opa! Se inscreve, dá seu like, faz um comentário, envia aí sua ideia. Você pode pensar diferente. Envia aqui, compartilha comigo. Vamos pensar junto. Deus te abençoe.